Olá pessoal do Desenhando Direito, voltamos aqui a falar do artigo 28, agora o inciso 2º do Código Penal. Lembrando vocês que está disponível a nossa plataforma, tá bem legal, lá no site www.desenhandodireito.com.br você vai encontrar todas as informações de como acessa essa plataforma nova do Desenhando Direito. Lá você vai encontrar esses slides aqui e também questões e muitas outras coisas, como fórum de discussão e assim por diante. Entra nessa plataforma que lá tem toda a sequência certinha para você das aulas, sem perder nada. Sempre eu vou estar mandando e-mail para vocês conseguirem acessar as aulas em primeira mão. Beleza? Então vamos começar aqui a falar do artigo 28.2 do Código Penal, sem antes esquecer de dar aquele like maroto aqui embaixo e também compartilhar a aula. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Bom, vamos começar lendo a redação do que falta desse artigo 28. Ela é um pouco extensa, porém vamos com calma que você vai entender tudo que está aqui. Artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal, ou seja, mesmo nessas situações ainda há crime. Muita atenção a esse artigo, não exclui. A gente está no inciso 2 que vai falar da embriaguez. Bacana. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Ou seja, a embriaguez, se ela for voluntária ou se ela for culposa, ela não exclui a imputabilidade. O cara ainda assim vai responder pelo crime. A embriaguez voluntária ou culposa faz com que você responda pelo crime. E olha só, álcool ou substância de efeito análogo. O que é isso daqui? Isso daqui é uma droga. Se o cara está sob efeito de droga, ele também responde pelo crime. Isso não exclui a imputabilidade penal dele. Mas vamos ver aqui que tem mais coisa nesse artigo 28. É o parágrafo 1º que fala o seguinte. É isento de pena, olha só, não vai ter pena, o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A gente já vai falar disso com calma, mas só para você entender, então existe um tipo de embriaguez que isenta de pena. Olha que bacana. Apesar daqui do inciso 2, aqui em cima, falar que nada isenta, depois vem o parágrafo 1º falando que tem sim um tipo que isenta de pena. E o parágrafo 2º fala o quê? A pena pode ser reduzida, então aqui nós temos uma pena reduzida, uma redução de pena, de 1 a 2 terços. Então, 1 a 2 terços, se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuía ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Maravilha, a gente já leu, agora vamos entender o que significa tudo isso aqui. Vamos lá, existem 3 fases, ou pode chamar também de grau, de embriaguez. Só para você saber, isso aqui é um detalhe para você não confundir com o que está embaixo, mas vamos aqui em cima primeiro. O primeiro aqui é incompleta. Quando ocorre a embriaguez incompleta? Quando há o afrouxamento dos freios morais, normais, também podemos chamar assim, em que o agente tem ainda consciência, mas se torna excitado, loquaz, desinibido, é a chamada fase da excitação. Essa é incompleta. Essa daqui é importante para a gente, ó, completa, em que se desvanece qualquer censura ou freio moral, ocorrendo a confusão mental e a falta de coordenação motora, não tendo o agente mais consciência e vontade livre, fase da depressão. Essa é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. Tão importante que eu vou passá-la aqui com uma cor mais vermelha, mais rosa aqui, ó, completa. Essa é muito importante para que você tenha noção depois do que vai acontecer com a gente. Vamos lá. Comatosa. O que é isso? O próprio nome já diz. Em que o sujeito cai em sono profundo. É a chamada fase letárgica. É a fase do coma mesmo, tá? Lembra aqui, ó. Comatosa, fase do coma, a pessoa já não consegue nem mais andar, ela já cai em sono profundo. Maravilha? Então, essas aqui são as 3 fases. A que importa é a completa. Então, vamos entender aqui a embriaguez, juridicamente falando, o que importa? Quais são as diferenciações que importam? 2. Primeira, voluntária. E a segunda, involuntária. Então, o que vai importar aqui para mim é se a embriaguez ela é voluntária
ou se ela é involuntária. Isso é muito importante. Por quê? Porque se essa embriaguez for voluntária, mesmo que ela for completa, olha aqui a gente já viu aqui em cima o que é o completa, mesmo que ela for completa, ela permite a punição do agente, em face da adoção da teoria do actio libera in causa. Isso aqui você vai ouvir falar demais quando você falar de embriaguez. O que é o actio libera in causa? É quando você age livre na causa. Ou seja, você tomou a bebida, aqui no caso, você foi lá no bar, pediu a sua bebida e bebeu de maneira voluntária. Você é livre na causa, você é livre na hora de beber. Então, se você cometer um crime por conta disso, então você vai lá no bar, pede uma dose, toma outra dose, fica embriagado. Mesmo que você estiver na fase completa, você ainda assim vai fazer o quê? Responde, permite a punição da gente. Você vai responder pelo crime. E aí eu posso dividir essa voluntária aqui do número 1 aqui em cima, eu posso dividir ela em dois. Ela pode ser em duas, né? Voluntária em sentido estrito ou voluntária em sentido culposo, chamada culposa. Embriaguez voluntária culposa. Qual é a diferença dessas duas? Vamos lá. Primeiro aqui, em sentido estrito. É quando você vai lá na balada e fala assim, hoje eu vou beber até cair. Ok? Isso é a embriaguez voluntária em sentido estrito. Você vai, se embriaga voluntariamente e sabe que você vai ter uma embriaguez completa. Se você fez isso com o objetivo de cometer o crime, você não tinha coragem, foi no bar, bebeu para poder cometer o crime. Vamos dar o exemplo aqui então de um homicídio. Então o cara vai lá no bar, toma todas para depois cometer o homicídio. O que acontece aqui? Você ainda tem uma agravante, Artigo 61, inciso 2º, letra L. Aqui é a letra L do Código Penal. Então, muita atenção nisso. Se você beber para cometer o crime, a sua situação fica pior. É uma agravante lá no artigo 61. Depois a gente vai ver ela. Mas, entendendo aqui então a diferença. Voluntário em sentido estrito é quando você bebe porque você quis beber. E a gente tem aí a voluntária em sentido culposo. O que é isso, Rodrigo? Você quer beber, mas você não sabe qual é o seu limite. Então vamos dizer que você tenha um limite lá de 3 tacinhas de vinho. Esse é teu limite. Porém, aquele vinho ele era mais forte do que você esperava. E você tomou a primeira, ok. Tomou a segunda, ok. Quando tomou a terceira, ficou completamente embriagado. Isso daqui você não queria ficar completamente embriagado. Porém, você acabou de maneira culposa ficando embriagado porque tomou a mais do que achava que aguentava. Então, você não chegou lá falando que vai beber até cair. Você bebeu e aí acabou passando o limite. Eu respondo pelo crime, Rodrigo, se tiver essa situação. O que está falando aqui em cima? Permite a punição do agente. Então, você vai sim responder pelo crime. Talvez até a gente possa analisar o caso concreto e determinar uma maneira culposa de você responder por esse crime. Você não responderia ele com o dolo de cometer o crime, mas às vezes de uma maneira culposa, mas isso é um outro assunto, porque a gente precisa olhar o caso inteiro, tá? Vamos só entender aqui que você responde sim o crime. Vamos passar lá para o número 2? Eu vou só dar uma limpadinha aqui, pessoal, nessa parte aqui de baixo. Vocês já entenderam os copinhos aqui? Para a gente poder ficar com mais um espaço da lousa livre para poder escrever aqui se for preciso. Bom, vamos voltar aqui. Estamos na número 2, a embriaguez involuntária. A embriaguez involuntária ela pode ocorrer de duas formas, tá? Então vamos por aqui, 2.1, se for caso fortuito, e 2.2, se for força maior. A grande parte da doutrina que divide dessa forma. Caso fortuito é quando ocorre um evento da natureza. O que é isso? Que não é propriamente do homem. É um evento que não tem a intervenção direta, vamos dizer assim, do homem, e força maior seria um evento do homem. Rodrigo, mas eu ainda não entendi a diferença desses dois, eu vou te explicar. O exemplo que é dado na doutrina é o seguinte, um homem está andando em cima de um tonel, esse tonel aqui é um tonel de bebida forte, por exemplo, a pinga, e ele está andando aqui, e aqui tem um morrinho que ele não vê. Esse homem vai tropeçar nesse morrinho e vai cair lá dentro do tonel. Esse cara dentro do tonel, ele engole a água porque ele não sabe nadar. Quando ele é resgatado, ele está inteiramente, completamente, o quê? Embriagado. Então, essa é uma embriaguez completa involuntária.
Lógico, o exemplo da doutrina, ele é bem difícil de ocorrer, né? Dificilmente você vai imaginar que alguém andando vai tropeçar, cair dentro de um tonel de pinga e aí vai ter uma embriaguez e a partir daí vai cometer um crime. Bom, mas vamos aqui usar esse exemplo primeiro. O que é isso, Rodrigo? Isso seria um caso fortuito de qual forma? Natureza. Por quê? Não teve alguém que empurrou ele aqui. Não foi um terceiro homem que empurrou ele dentro de um tonel. Porque se fosse alguém empurrando ele, aí seria força maior. Ele não queria, porém ele foi empurrado. Deu para entender a diferença desses dois? Caso fortuito e força maior? Vamos dar um exemplo mais real do que pode acontecer aqui. Imagina então que você está tomando algum remédio forte, correto? Esse remédio, bem forte aqui, ele não pode se misturar com álcool. E você sabe disso. Você ingeriu esse remédio na noite. Porém, quando você chegou no bar, você pediu um copo de água. Esse copo de água veio com pinga por engano. E você estava com tanta sede que numa golada só, você ingeriu esse copo inteiro. Blum! A combinação deste copo mais este remédio fez com que você ficasse completamente embriagado. Se você está completamente embriagado, isso vai fazer com que essa embriaguez seja involuntária. Você não queria isso e também não é culposa, porque você não tomou o álcool porque você quis. Você não sabia que aqui dentro havia o álcool. Você simplesmente, sem querer, combinou essas duas coisas e ficou embriagado. E aí, Rodrigo, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você a gente vai ver na nossa próxima aula, no item 2 dessa aula de embriaguez. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de assinar o canal e de curtir o vídeo aqui também. Pessoal, a próxima aula você não pode perder, ela está muito bacana. Vai ter a continuação dessa historinha que eu estou contando para vocês, do cara que ingere ali, o que acontece com ele, se ele responde, se ele não responde. Beleza? Então não vamos perder e não vamos esquecer de assinar a nossa plataforma que já está disponível, a nova plataforma totalmente reformulada. Se você tiver dicas também, comentários, muito importante, deixa aqui embaixo dos comentários, eu estou respondendo um por um dos comentários que estão chegando. Só não dá para responder quando vem um exemplo muito grande, uma questão muito complexa, porque são muitos comentários e eu vou deixar de responder alguns por conta desses exemplos, então às vezes não dá para responder, mas eu respondo todos que dá. E por fim, se você quiser comprar um livro muito bom, é esse aqui, Direito Compacto. É as nossas aulas resumidas, eu tomo por base ele. E se você quiser estudar para OAB, se você quiser estudar para concurso, qualquer dessas coisas que você quiser fazer, qualquer tipo de concurso que caia direito penal, esse livro ele é completo e o melhor, ele é resumido. Ou seja, você vai aprender de maneira rápida. E hoje em dia ninguém tem tempo para perder. Se você for ler uma doutrina normal, ela vai ter muitas e muitas páginas. Este livrinho aqui, essa doutrina coleção completa, ela é bem resumida, bem direto ao ponto. Beleza, pessoal? Te encontro então na próxima aula. Valeu!